Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é glândulas. As glândulas são estruturas importantes do nosso corpo porque são elas as responsáveis por secretar algumas substâncias. Algumas glândulas secretam substâncias como suor, por exemplo, que é o caso da glândula sudorípara, que ela libera para fora do corpo. Outras glândulas, no entanto, liberam sua secreção dentro de vasos sanguíneos. É o caso das glândulas chamadas de endócrina, como por exemplo a glândula tireoide, que a gente vê aqui na figura. Agora nós vamos falar a respeito de cada uma dessas glândulas. Então vamos lá, o que é uma glândula? O que define uma glândula? Uma glândula é uma estrutura responsável então pela formação, pela produção e liberação de algumas substâncias. Nós temos algumas glândulas, como eu falei, que liberam a sua secreção dentro de cavidades do corpo, ou então para fora do organismo, ou ainda aquelas que liberam a sua secreção dentro da corrente sanguínea. Todas essas glândulas, apesar das peculiaridades de cada uma, são formadas a partir de tecido epitelial do tipo glandular. Então a gente tem, lembra do tecido epitelial? É um tecido com células bastante juntas, justapostas, com pouco material intercelular, até porque as células estão bem juntinhas, e eles são classificados normalmente em dois tipos. Aquele glandular, que forma as glândulas, então tem a capacidade de produzir substâncias, e também temos aquele tecido epitelial de revestimento, que vai revestir as cavidades do corpo, ou mesmo externamente, como é o caso da epiderme. Então a gente tem dois tipos de tecido epitelial. Entretanto, esse tecido apresenta as mesmas características, as células juntinhas e com pouca substância intercelular. No caso do tecido glandular, é a mesma coisa, só que a diferença aí é que ele secreta alguma substância, certo? Essa secreção. Então, esse tecido epitelial glandular, ele pode formar glândulas multicelulares ou pluricelulares, ou ainda a gente pode encontrar glândulas chamadas de unicelulares, formadas por uma única célula. Aqui a gente vê um tecido com células bonitinhas de revestimento e uma célula aqui. Essas células são chamadas de células caliciformes. Elas têm a capacidade de secreção. Então, a gente não pode falar que a glândula seria só um conjunto de células do tecido epitelial glandular. Algumas vezes ela ocorre formada por uma única célula. Pode ocorrer aqui mesmo no tecido epitelial de revestimento. Então, a gente vê que intercalado a esse tecido de revestimento, a gente encontra células capazes de secretar. Então a gente tem dois tipos aí de glândula logo, uma unicelular ou então uma pluricelular. Essas pluricelulares são formadas por conjunto então de células secretoras. A gente tem uma classificaçãozinha ainda. Ela pode ser chamada de endócrina, exócrina ou mista. A glândula mista seria aquela que tem então uma porção exócrina e uma porção também endócrina. Então vamos ver o que significa cada uma dessas glândulas pluricelulares. A primeira glândula que a gente vai ver aqui é a chamada exócrina. Qual que é a característica de uma glândula exócrina? A glândula exócrina é aquela capaz de lançar sua substância em cavidades no nosso corpo, por exemplo, no interior de órgãos, na luz do órgão, ou ainda para fora do nosso corpo. Essa glândula a gente consegue pensar num exemplo fácil. A glândula sudorípara, ela lança o suor para fora do nosso corpo, né, para garantir o resfriamento do corpo. A gente tem também outro exemplo, a glândula sebácea. Então vamos lá, as glândulas exócrinas, elas são caracterizadas por lançar a secreção na superfície livre e apresentam canais ou ductos por onde a secreção passa. Então aqui a gente tem um esqueminha simplificado de uma glândula exócrina. Observa, a gente tem uma porção secretora e um ducto, que vai garantir o quê? Que essa secreção saia para fora do corpo ou então seja eliminado na cavidade. Então ele tem duas porções, uma porção que secreta e outra que conduz essa secreção até a parte externa do corpo, certo? Para onde ela vai ser eliminada. Então, como a gente já falou, uma porção secretora e os ductos glandulares. Essa é a característica, então, principal de uma glândula exócrina. A capacidade de lançar uma secreção para fora do corpo ou para dentro de um órgão, e isso é feito através de ductos. Isso vai diferenciar ela da endócrina que a gente vai ver agora. Então a gente pode classificar ainda essa glândula exócrina por sua morfologia, por sua característica. A gente analisa
a característica dessa glândula e ver como que ela está ali no tecido. Então a gente pode classificar ela como tubulosa, a porção secretora ali vai ter um formato de túbulo mesmo. Pode classificar ela como acinosa, então ela vai ter um formato mais glandular, mais globular, quer dizer, ou então composta. O que seria composta? Formada então por essas duas porções, uma porção mais tubular e outra porção mais globular, certo? Então essa classificação seria pela morfologia da parte que secreta, da porção secretora. A gente tem ainda a classificação quanto à forma de secreção. Ela pode ser então merócrina, apócrina ou então holócrina. Vamos ver então aqui os três tipos. Aqui a gente tem a glândula merócrina. Qual é a característica dela? Ela vai secretar sua substância, entretanto, não vai haver nenhuma perda de citoplasma ali ou parte da célula. Então vai ocorrer o quê? A secreção vai ser liberada para fora dessa célula e essa célula vai permanecer intacta, certo? A gente tem ainda a glândula chamada de apócrina. Essa glândula vai se caracterizar por parte do citoplasma se perder na hora da secreção. Então a secreção não vai sair sozinha. Parte dessa célula vai ser eliminada, tá vendo? Então ela não vai eliminar só a secreção, vai eliminar uma porção da célula aqui também. Por fim, a gente tem a holócrina. Qual que é a característica principal dessa glândula holócrina? Ela vai eliminar a célula inteira. Então, em vez de a gente ter uma produção de uma secreção e sua eliminação por vesículas, fusão com a membrana plasmática e sua eliminação, toda a célula vai ser eliminada juntamente com essa secreção, certo? Então, a gente pode classificar dessas três formas. Merócrina, libera a secreção. Apócrina, parte da célula é eliminada juntamente com a secreção. Ou ainda holócrina, onde a célula inteira vai ser eliminada juntamente com essa secreção, certo? Vamos então agora para o último grupo aqui de glândulas que a gente viu aí, que são pluricelulares, formadas por mais de uma célula. Agora a gente tem a chamada glândula endócrina. A característica da glândula endócrina é o quê? A liberação de substâncias que vão cair na corrente sanguínea. Então, lá na corrente sanguínea vai ser espalhado para várias partes do corpo. A gente chama a secreção dessas glândulas endócrinas de hormônios. Então, a gente pode citar várias glândulas endócrinas aí do corpo. A tireoide, ou ainda a hipófise, a gente todas as glândulas que fazem parte do sistema endócrino são glândulas do tipo endócrina. Então a gente vê aqui, característica então delas, elas eliminam sua secreção diretamente na corrente sanguínea e não possui ductos. Então aqui não vai ter aquele ducto que leva a secreção como na glândula exócrina. A gente vai ter apenas a glândulazinha, as células capazes de liberar essa substância e a substância que vai ser lançada então no interior dos vasos sanguíneos, chamadas então de glândulas endócrinas. A gente pode classificar ela de acordo com a organização dessas células, como essas células dessa glândula estão organizadas. Podemos classificar em dois tipos, as cordonais e as vesiculares. Como o nome indica, as cordonais estão formando cordões e as vesiculares, ou ainda foliculares, elas formam pequenas vesículas mesmo, formato mais arredondado, certo? Como exemplo aqui de vesicular, a gente pode citar a glândula tireoide, certo? A gente ainda tem a glândula mista. Como exemplo, a gente vai citar o pâncreas. Ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas vai produzir a insulina e o glucagon, que são dois hormônios importantes para o nosso corpo, relacionado com o quê? Com a quantidade de glicose que vai estar disponível na nossa corrente sanguínea. Já a porção exócrina vai estar relacionada com a eliminação do quê? Do suco pancreático, que vai ser lançado lá no intestino. Então, observa que ela tem as duas porções, uma porção que vai lançar uma substância no interior de um órgão, na luz de um órgão, e outra que vai lançar, então, essa substância na corrente sanguínea. Então, a gente viu aí os tipos de glândula existente e o que são essas glândulas. A gente viu que glândula, então, ela é uma estrutura responsável pela secreção de substâncias. Ela é feita a partir de um tecido epitelial chamado de tecido epitelial glandular. A gente tem glândulas unicelulares, como é o caso das células caliciformes, e temos ainda glândulas formadas por mais de uma célula. Nesse caso, são chamadas de pluricelulares e a gente pode classificá-la
classificadas em endócrina, exócrina ou mista, sendo a endócrina responsável por lançar sua secreção na corrente sanguínea, a exócrina no interior de órgãos ou para fora do corpo e a mista que apresenta essas duas funções. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!